Essa imagem aqui, ela é de gesso. Eu não faço nenhuma preparação para começar a pintar, né? Tem gente que impermeabiliza, passa goma laca indiana. Eu não vejo necessidade, não. Então, eu vou começar pintando o rosto, né? Vai ser o rostinho cor da pele, o cabelinho também vai ter a cor própria. E eu vou usar essa tinta aqui, ó. Não foi nem eu que tirei o rótulo, gente. Ela é uma tinta cor da pele. É uma das mais parecidas que eu acho, assim, com tonalidade da pele. Só que não é uma indústria que faz. Aonde eu compro as imagens de gesso, eles vendem a tinta na cor da pele. Então, é uma tinta que eles preparam lá, né? Deve ser uma mistura de tintas ou de pigmento. E eu compro ela num potinho assim. Para quem faz a assinatura, eu passo o fornecedor, passo o contato, tá? Então, vamos começar a pintar o rostinho agora. Ó, então, essa aqui é a cor, ó. Tá vendo tanto que ela é bem parecida com a cor da pele? E aqui eu vou balançar, né? Eu sempre gosto de colocar um pouquinho de água para deixar a tinta mais pro lado do aguado mesmo. E com um pincel fininho, eu vou começar a pintar o rosto. E aqui tem que ter cuidado e paciência, né? Ó, vou pintando o rosto. E eu não gostava de fazer imagens assim com cor de pele, aparecendo o olho. Eu sempre fazia toda branca ou outra cor que fosse. Agora eu tô gostando de fazer. E olha o tanto que fica perfeito esse tom. Ó, então essa aqui é a cor, ó. Tá vendo tanto que ela é bem parecida com a cor da pele? E aqui eu vou balançar, né? Eu sempre gosto de colocar um pouquinho de água para deixar a tinta mais pro lado do aguado mesmo. E com um pincel fininho, eu vou começar a pintar o rosto. E aqui tem que ter cuidado e paciência, né? Ó, vou pintando o rosto. E eu não gostava de fazer imagens assim com cor de pele, aparecendo o olho. Eu sempre fazia toda branca ou outra cor que fosse. Agora eu tô gostando de fazer. E olha o tanto que fica perfeito esse tom. Olha o tanto que fica perfeitinho, né? Agora eu vou pintar o rostinho do bebê. Da mesma forma. Eu gosto da tinta mais aguadinha, justamente para não ficar aparecendo tanta marca de pincel, não ficar uma pintura muito grosseira. Agora eu nem vou preocupar em não sujar, né? Porque eu não pintei nada ainda. Mas eu achei essa estatueta aqui, eu achei ela muito bonita, muito delicada. Ah, e essa tinta aqui, ela é tinta PVA, ela não é acrílica. Essa do rosto. As mãos, né, agora. Terminei a pintura do rostinho, das mãos. Olha o tanto que fica bonito. Agora eu vou pintar o cabelo. Para pintar o cabelo, eu vou usar essa tinta acrílica da Acrylex na cor cappuccino, para ficar como se fosse um castanho claro. O mesmo pincelzinho fininho, eu vou pegar e vou começar a pintar o cabelo. Aí a cor do cabelo, você escolhe a cor que você quer, né? Eu não gosto muito escuro, que fica muito... acho que fica muito grosseiro. Geralmente eu passo um marrom clarinho. Esse aqui na câmera ele não tá tão clarinho, mas depois eu mostro direito pra você. E agora tem que ter cuidado pra não manchar o rosto, né? Essa aqui provavelmente...
Ó, aqui eu dei a primeira mão no cabelo, né? Aí você tá vendo que ficou umas partezinhas falhadas? Aí eu vou ter que esperar secar e passar uma segunda demão. Aqui você tá vendo que a iluminação já não tá tão boa. E eu fico bem na frente da janela. Só que como já tá escurecendo, né? Eu acho que eu vou só dar mais uma demão no cabelo e volto amanhã cedo pra mostrar como que eu vou fazer a pintura do manto, né? Como que eu vou finalizar essa imagem. Ó, pronto, passei a segunda demão. Tem uns cantinhos, tá vendo esses cantinhos que tem aqui dentro? Eu nem me preocupo muito com eles, porque depois eu vou envelhecer. Então, o envelhecedor vai acabar que vai tampar, tá vendo? Todas essas irregularidades, assim, que às vezes o pincel não alcança e fica meio tremidinho. Quando eu passar o produto que eu uso pra envelhecer, ele vai disfarçar bem, não vai dar nem pra notar. Então, como eu falei, né, amanhã eu volto cedinho pra finalizar a parte do manto. Como que eu vou fazer essa pintura. Então, aqui, ó, o rostinho já, como eu falei, tá prontinho. Não vou me preocupar com essas tremidinhas que tá aqui na borda, porque isso aqui vai sumir. Agora, as cores que eu tô pensando em colocar no manto, né, são cores mais neutras. Essa tinta que eu acho que eu vou usar, que ela tá bem bonita. Essa aqui também, que é parece um marfim, champanhe. Talvez eu coloque um rosinha desse aqui, ó. Ele tá um rosinha meio seco aí, rosa antigo claro. Basicamente seriam essas, né? Essa aqui também é mineral. Gosto demais dessa tinta aqui. Essas aqui são todas tintas PVA. Só essa aqui que é da Acrylex, que é a acrílica. Então, vamos lá. Então, para começar, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou usar tamanhos variados de pincéis. Não me preocupo muito com as cerdas, né? Eu só procuro usar um pincel mais macio. Tá vendo que esse daqui, ele é mais macio até do que desse outro que eu tenho. Mas eu vou usar mesmo assim. Então, eu vou colocar tamanhos diferentes, né? Um pincel fininho, eu tenho até um outro que é mais fino ainda que eu vou usar. Só que eu não tô vendo ele aqui agora. Que é o número, acho que é praticamente número 0, que é pra fazer detalhe no olho, na boca, né? E esses aqui é o que eu vou usar pra pintar o manto. Então, primeiro eu vou pintar esse manto aqui da cabeça com esse rosa clarinho, que é o rosa antigo claro, né? Essa marca aqui é Full Colors. Eu ganhei essas tintas há muito tempo e eu gosto de usar, que ela tem umas cores assim bem bonitas, bem diferentes. Então, a primeira coisa, como não é uma tinta que eu uso muito, ela tá mais cremosa, né? Porque ela tá bem grossa. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho de água pra ela ficar mais aguadinha. Vou balançar. Porque ela mais aguada, ela não vai deixar muita marca de pincel. Vou balançar mais um pouquinho. Ó, prontinho, ó. Aí ela vai descer, né? Já tá bem melhor. E agora vamos começar a pintar o manto. Eu peguei o pincel mais fininho e com cuidado eu vou começar a contornar aqui a parte do cabelo. Pra não sujar o cabelo de rosa e também não deixar a parte marrom suja aqui. Essa parte aqui é das mais complicadinhas, porque tem que ter muita paciência. Deixa eu tentar posicionar aqui pra ficar melhor. Tem que ter muita paciência e muita firmeza na mão. Então, aqui, ó, eu sempre deixo um dedinho apoiado, porque aí ajuda a gente a controlar. Então, o primeiro passo é só fazer o contorno.
Então, eu fiz o contorno no manto todo, atrás, na frente, aqui nos cantinhos. E agora, com o pincel um pouquinho mais grosso, eu já vou completando. Também com cuidado para não sujar, né? Esse aqui, eu acho que, na verdade, todas as tintas eu vou ter que passar uma segunda demão. Que aí ela fica mais manchadinha. Depois eu vou completando. Enquanto a tinta rosa vai secando, para passar a segunda demão, eu vou pintar a roupinha do bebê. Então, esse aqui eu vou usar o champanhe, que ela é uma cor mais clarinha, mais clara do que se fosse areia. Então, eu vou abrir aqui a tinta, eu já coloquei um pouquinho de água, pra deixar ela bem molinha. E também com o pincel fino, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz no manto. Eu vou contornando pra ficar bem certinho. Contornando no braço aqui, apesar de ainda não estar pintado, eu prefiro não sujar tanto, que como eu vou pintar tudo com cor clara, qualquer tinta que passar aqui vai aparecer no final. Da mesma forma, vou pegar o pincel um pouquinho mais grosso, aqui ele já tá todo contornado com a tinta, e vou acabar de completar. E esse aqui também eu vou esperar secar e vou ver, que sempre fica uma manchinha, né? Vou ver pra ver se precisa passar uma segunda demão. Mas já tá dando outra cara, né? Olha aqui. Achei ele delicadinho demais. Agora eu vou ver qual cor que eu vou pintar a roupa da Nossa Senhora. Não sei qual que é a santa dessa imagem, que é... Quando eu comprei, a moça falou que era Rainha Mãe. E, gente, a impressão que eu tenho é que eu faço as pinturas ao contrário. Eu acho que as pessoas vão fazendo da base, o que tá mais, mais no fundo, né? Só que assim, quando eu faço a pintura assim, eu consigo ir vendo como ela vai ficar. Igual aqui eu já sei que eu quero esse manto aqui dela, esse casaco dela, eu já sei que eu quero uma cor mais clara, não vou colocar nada forte. Então, eu vou usar esse daqui, ó, que é o mineral. Pintando assim, eu acho que eu consigo ter uma noção melhor do que eu quero fazer. Então, eu vou colocar ele aqui um pouquinho numa tampinha, pra começar a pintar. Então, aqui da mesma forma, eu vou pegar o pincel mais fininho e vou contornando. Esse daqui, ele é quase que um branco. Ele é como se fosse um off-white mais clarinho. Deixa eu até tirar aqui, que tem um pelinho aqui nesse pincel que vai... Pronto, só
Se eu deixar, ia sujar outras partes. E aí eu também vou contornando. É lógico que sempre acontece de dar uma sujadinha, tipo, aqui pode sujar o rostinho do bebê, o cabelo. Aí no final eu procuro onde tem alguma coisa suja e vou tampando com a tinta. Aqui eu tô indo bem delicado para não tentar não sujar, não manchar. Tem que ter paciência, não adianta. Aqui, como é bem pequenininho, com o próprio pincel, com esse pincel mais fino, eu já termino de pintar. Que depois não corre o risco de sujar. Aqui, deixa eu ver. Ó, de vez em quando tem umas bolinhas de gesso. Com a unha eu já consigo tirar. Ainda mais se ele tiver molinho com a tinta. Ó, aqui eu já pintei, né? Pintei assim, as bordinhas. Eu não vou pintar ele todo agora, porque eu já vou dar uma segunda demão aqui no manto e já vou ver as cores que eu vou colocar aqui dentro. Por quê? Se eu pintar ele aqui agora, eu tava pensando, né? Eu vou ter que esperar ele secar para poder voltar a pintar. Então, eu vou tentar fazer o máximo de detalhes, né, aqui dentro, ver as cores, as flores e, por último, eu pinto esse manto dela, esse casaquinho. Então, agora eu vou dar uma segunda demão aqui no manto da cabeça. Então, a tinta rosa. Deixa eu limpar meu pincel aqui. E vou passando. Aqui eu nem vou preocupar nas bordinhas, que a bordinha não vai aparecer, como eu já fiz. E aconteceu um probleminha quando eu tava pintando o manto, né? Essa tinta que eu usei pra pintar esse casaquinho, né? É essa aqui, que é uma tinta acrílica. Como eu tô usando tinta PVA e acrílica, eu passei um pouquinho aqui nesse manto que eu não tinha visto que era do bebê, nessa... Ah, esqueci o nome desse negócio aqui, desse negocinho do bebê. E aí, tá vendo que aqui ficou manchadinho? Eu tentei cobrir com a... Tive que trocar a cor desse negócio aqui do bebê, que eu esqueci o nome. Tô lembrando. Ela era pintada na cor champanhe. Eu peguei e passei o camurça, que é um pouquinho mais escuro. Aí aqui eu acabei passando nele todo. Mas a parte de dentro ficou mais clarinha e a parte de fora ficou um pouco mais escura. Então, como eu fiz essa troca, eu vou usar o champanhe para pintar essa parte aqui do manto, ó. Essa parte aqui de fora. Então, vamos pro mesmo processo. Então, o que que acontece, né? A tinta acrílica, quando a gente pinta, ela forma como se fosse uma película de plástico, né, na peça. E aí, como eu tô usando a tinta acrílica e tinta PVA, aconteceu igual, eu falei aqui, de passar um pouquinho no manto do bebê, né? E aí, quando eu pintei com a tinta PVA por cima, ela meio que impermeabiliza a peça. Aí dá uma diferencinha de cor. Então, quando você estiver usando a tinta acrílica e tinta PVA, toma cuidado para não deixar manchar. Agora, se for tinta acrílica com outra tinta acrílica, aí já não tem problema. E tinta PVA com tinta PVA também não tem problema nenhum. Mas foi só uma beirinha e aí eu consegui cobrir com uma tinta um pouquinho mais escura. Ó, então, aqui na borda eu já passei aquela tinta mineral, que é a tinta acrílica. Vou pegar o pincel fininho e vou passar a tinta PVA champanhe, cobrindo as bordinhas. Da mesma forma, com cuidado para que eu tô tirando o excesso da tinta do pincel. Com cuidado para não borrar.
Então aqui já contornei toda, né? Onde eu quero colocar. Vou pegar o pincel mais grossinho e vou passando. Também com cuidado, né? Aí fica muito mais fácil e mais rápido. Vou passar aqui em cima das flores. Agora eu vou ter que fazer uma pausa rapidinho. Então, já que eu vou parar, eu vou pintar logo o manto. Que aí ele vai secando. Já passo uma demão, enquanto eu não volto, ele já... Quando eu voltar, ele já tá bem sequinho. Lembrando que eu já fiz todo o contorno dele com o pincel mais fino. Aqui só soltou uma película da tinta acrílica. Agora eu vou pintar essa parte aqui, ó. Essa daqui eu vou fazer da mesma cor do manto do bebê, que é o camurça. Deixa eu abrir ele aqui. Ele é um tonzinho mais escuro do que o... Qual que é o nome do outro? Champanhe. Eu vou passar por cima das plantinhas aqui também, pra ficar bem coberto. Depois eu venho fazendo só o detalhe das cores que eu quero usar. Pronto. E aqui dentro eu vou pintar de branco. Vou deixar ele branquinho mesmo. E aqui nessa parte de dentro eu vou usar a tinta acrílica fosca da Acrylex. Como ela tá novinha, ela não tá cremosa demais, ela tá mais aguadinha mesmo, do jeito que eu gosto. Então, vou passar também o contorno. E aqui tem que ter muita atenção para não deixar nenhuma parte sem passar. Como tá passando branco no gesso, né, que é branco, se ficar alguma parte sem passar a tinta branca, quando eu passar a goma laca, vai dar pra ver que ficou uma parte sem pintar. Então, aqui é melhor ter excesso de tinta do que esquecer alguma parte. Tem gente que gosta de passar a goma laca indiana justamente para poder ver as partes onde tem que pintar. Ah, mas eu não gosto, não.
Feito o contorno, vem com o pincel mais grossinho e vou passar completando aqui, ó. Como eu falei, com muita atenção para não deixar nenhuma parte sem tinta. E essa tinta aqui da Acrylex, a branca, eu gosto demais dela porque ela é branco branco. Tem umas tintas que a gente compra que ele vem tipo um branco gelo, eu acho muito feio. Pronto, agora eu vou fazer os detalhes. Vou ver a cor que eu vou pintar aqui na base da estátua. Ó, como a minha intenção é deixar a imagem mais neutra mesmo, com esses tons mais claros, eu vou usar essa tinta aqui, champanhe, para fazer a base. E por cima, eu vou passar essa tinta metálica aqui, champanhe também, que ela também fica bem discreta e fica bem bonita. E da mesma forma, eu vou passar com um pincel mais fininho. Cadê meu pincel, gente? Tá aqui. Vou passar com um pincel mais fininho aqui nas bordinhas e depois eu venho completando com um pincel mais grosso. Você viu que não tem muito segredo, né? É só ter... Ó, o negócio é só ter paciência mesmo. Vem completando. Essa cor aqui é exatamente essa cor que eu tô usando. Então, ela deu até uma continuidade. Só que eu vou dar uma quebradinha nessa continuidade com a tinta metálica, champanhe. Deixa eu cobrir um negocinho que tá aqui. E passa na parte de baixo também. Enquanto a base vai secando, eu vou fazer os detalhes. Nas folhinhas, eu vou usar esse verde primavera, que é uma tinta acrílica também da Acrylex. É o tom de verde que eu acho mais bonito. É um verde bem clarinho, dá um resultado bem legal. Eu vou passando aqui, ó, só uma pontinha mesmo de tinta, pincel mais fininho. É só pra ser um detalhezinho mesmo. Do outro lado.
E nas rosinhas eu vou usar o mesmo tom de rosa que eu usei no manto da cabeça, que é o rosa antigo claro. Contorna a rosinha. Aqui no cantinho tá com um pontinho branco, depois eu venho com o pincel e cubro ele. Ó, rosinhas todas pintadas, as folhinhas também aqui atrás também já pintei. Agora eu vou pintar o crucifixo. Tá vendo? Tem um crucifixo aqui. Pra ela eu vou usar, eu quero fazer tipo como se fosse madeira mesmo. Então eu vou usar essa cor aqui, marrom rústico. Também é uma tinta PVA. E agora é ter cuidado, né? Que é muito pequenininho. Então eu vou começar pelo crucifixo. Aqui na lateral eu pintei da mesma cor do paninho que tá perto, pra não precisar ficar passando em muito detalhe, porque senão acaba manchando. Passar um pouquinho na lateral. Tem que deixar a mão mais firme possível, ainda mais com tinta escura, pra não borrar. Agora tem as bolinhas do crucifixo. Então, para fazer elas, eu vou só dando batidinha, porque é impossível pintar a bolinha certinha, né? Não tem jeito. O crucifixo pintadinho. Agora eu vou terminar de fazer a borda. Então, eu vou passar a tinta metálica na cor champanhe, cadê? Na cor champanhe, da mesma forma. Pegar o pincel mais fino e vou contornando aqui pra não deixar borrado. Deixa eu tentar mostrar melhor. Feito o contorno, pego o pincel maiorzinho e vou passando. O tanto que essa tinta é bonita, não fica um douradão, fica bem sutil. E também passo aqui na parte de baixo.
Agora pra mim chegou a pior hora, que é fazer a sobrancelha e tentar fazer uns cíliozinhos aqui nela. Então, eu vou colocar essa mesma cor dessa mantinha do bebê. Porque como o cabelo já é um castanho claro, eu não quero colocar uma sobrancelha que fique muito grosseira. Então, eu vou pegar essa cor camurça. Esse pincelzinho aqui é o número 0. Ele é bem fininho. Vou colocar só uma pontinha de tinta e vou passando aqui. Ele vai ficar só um pouquinho mais escuro. Puxando aqui da linha do nariz. Ai, gente, é um tensão. Deixa eu ver se ele vai escurecer igual esse aqui, que é o tom que eu quero, ó. Agora vamos para os cílios. Desse lado aqui eu já até passei um pouquinho, tá vendo? Eu vou passar só uma linha em cima do olho. E vou fazer a mesma coisa desse outro lado. Tá vendo? Ficou bem delicadinho. Aí esperar secar, que eu acho que ele vai escurecer um pouquinho. E aí, no bebê eu não vou fazer, que bebê quase não nasce com nada, né? Acho que eu vou só mudar um pouquinho da cor da boca dele. Na boca do bebê, eu vou passar um pouquinho desse também. Vamos ver como é que vai ficar. Só pra mudar a cor da pele, né? Não ficar a mesma cor do rosto. Da mãe não dá pra passar. Nossa Senhora. Ó, mas o olhinho eu acho que já, pra mim, já tá bem delicado. Agora, eu tô olhando aqui, eu gostei tanto desse dourado, eu vou passar ele um pouquinho não, vou passar ele aqui na parte de dentro do manto, só pra dar uma iluminada. Vamos ver como é que vai ficar, acho que ele vai ficar um pouco mais claro. Um pouco mais claro do que tá na base, que a cor do fundo é diferente. Ela só assim já tá maravilhosa, né? Agora eu vou passar a goma laca incolor nela inteira, né? Vou esperar ela secar um pouquinho. E vou passar a goma laca nela inteira pra poder fazer o processo de envelhecer. Mas eu já tô apaixonada nela. Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou o olhinho e a sobrancelha. Bem delicadinho mesmo. Se eu colocasse da mesma cor do cabelo, ia ficar muito forte. O bebê aqui também. Aqui dentro do mantinho eu também passei um fiozinho de dourado, da tinta metálica champanhe. E quando eu envelhecer, quando eu passar o produto, né, o rostinho, as fendas vão ficar mais escuras. Então, por isso que eu não quis carregar muito na sobrancelha. Mas eu acho que assim tá super delicado. Agora que a imagem já tá toda seca, eu vou passar a goma laca incolor. Então, vou pegar um pincel bem limpo e pego a imagem. Aqui a gente vai ter que fazer, eu vou ter que fazer por partes, né, por tipo setores, pra ter certeza que eu vou passar a goma laca em tudo, porque se não passar, quando envelhecer vai dar pra ver que ficou a pintura falhada. Então, eu vou começar passando aqui no meio. Do meio eu venho pro lado e assim vai, né? Pra ter certeza que tudo foi impermeabilizado. Sem miséria de goma laca. Ó, passei tudo aqui no meio. Agora eu venho pro
pro cantinho. Então, passo na parte de cima e aí eu vou descendo. Passa bem aqui nas rosas, nos cantinhos. Então, já passei aqui nas florzinhas, deixa eu ver se dá pra ver o brilho. Passo agora pro outro lado. Passa bem nas florzinhas pra não ficar nenhuma parte sem. Pronto, ó, tive certeza que tá tudo certo aqui, que eu passei em tudo. Aí eu passo pra outra parte. Aí eu vou fazendo dessa forma. Agora eu vou passar aqui pra parte de cima. Então, eu vou passar no bebê. E aí, como a imagem é grande, eu vou fazendo aqui quando... como eu tava falando, como a imagem ela é muito grande, né, pra eu ir mostrando detalhe por detalhe, eu vou passando aqui. E assim que eu finalizar, eu já volto pra mostrar como ficou, né? Esperar ela secar pra ir pro próximo passo. Mas, mais uma vez, você tem que ter bastante atenção pra não deixar nenhuma parte sem passar. Como eu vou passar um produto para envelhecer, a goma laca ela vai proteger, né? Então, vão ficar assim, pequenas partes mais escuras, poucas partes mais escuras. Mas se não passar a goma laca em tudo, ficar alguma parte falhada, vai ficar uma parte bem escura no meio da estátua. Aí não fica bonito, fica bem estranho, inclusive. Vou passar aqui no bebê, capricha no rostinho, pro rosto não ficar escuro. Aqui eu já passei a goma laca, um jeitinho pra você ver se ficou alguma coisa sem passar. Eu tô com uma luz aqui, né, aqueles ring light. Então eu vou pela peça inteira, vendo se tem alguma parte que ficou fosca, que ficou sem passar. E aí eu vou virando, né, aqui eu não vou encostar nela, porque ela tá toda molhada. Mas depois eu viro do outro lado e vou olhando se ficou alguma parte fosca. Ó, ela já tá bem sequinha. Deixei até uns minutinhos no sol pra acelerar esse processo de secagem. Conferi pra ver se não tinha nenhuma parte sem passar a goma laca. Eu acho que não ficou nenhuma parte, se Deus quiser. Agora eu vou envelhecer. Eu não vou usar o betume. Vou usar esse médium envelhecedor da Cor Fix na cor Dark Chocolate. Então, vou pegar um pincelzinho aqui limpo e vou passando. E aí, no que eu passar, eu já venho limpando. Então, vou passar todo no rosto dela, dá até um medinho, né? Nessa parte. Vou passar no rostinho dela, no rosto do bebê. E com uma toalhinha, eu uso aquelas toalhinhas de rosto. Aí eu venho limpando. Essa toalhinha de rosto aqui, ó, é suja, aí eu lavo, dá pra usar. E aqui, como tem muita parte que é escondidinha, eu vou usar um cotonete pra ajudar a limpar o rosto, pra ele não ficar escuro. Então, essa parte é bem demorada, assim, de ir limpando os detalhes. Tem que ser mais rápido, que senão não sai. Tá vendo? O rostinho do bebê. E aí, vai tentando enfiar a toalhinha ou cotonete, o que você achar mais fácil nos cantinhos pra ir limpando. Ó, aqui esse cantinho mesmo, a toalhinha não chega. E aí, vamos passando no restante.
Que eu vou tentar passar numa parte maior e limpar, que aí dá tempo de filmar e depois eu vou fazendo os detalhezinhos. Então, passo. E com a toalhinha já venho limpando. E vai mudando o lado da toalhinha. Ó, e aqui agora eu vou fazendo os detalhes, né? Então, eu pego um cotonete e vou limpando o rostinho pra ir clareando, pra ela não ficar muito escura. Tá vendo aqui no cantinho? Tanto que fica escuro. Aí esse a gente tem que ir bem, com bastante detalhe. Se com o cotonete não sair, pode até fazer um palitinho, pegar um palitinho e passar um algodão pra ir tirando, que aí o cotonete não tá alcançando. Não, mas dá pra ele ir limpando bem. Vou tirar essa luva aqui que já tá atrapalhando. Ó, o rostinho do bebê. Então o processo é esse, é ir tirando, né? E passando o paninho pra ir clareando onde você quer. Aqui, pra não ficar com o vídeo muito longo, eu vou finalizar usando esse mesmo processo que eu tô mostrando pra vocês. E aí eu volto com o resultado dela final. Agora aqui começa um processo que vai só acelerar. Eu conseguiria chegar no mesmo resultado se eu fosse só limpando, se eu limpasse mais rápido quando eu passei o produto, né? Mas esse segredinho aqui eu conto só para as minhas alunas lá no perfil dos assinantes, né? Lá no espaço dos assinantes, os assinantes de conteúdos exclusivos. Então aqui, ó, ele só vai realmente acelerar essa limpeza que eu tô fazendo. Tô passando. Tá vendo tanto que já limpa bem? Vou passar mais um pouquinho. Limpei bem o rostinho, as partes que eu não queria que ficassem muito sujas, né? Que é mais no meio da pintura. Agora, tá vendo por que eu falei que não precisava se preocupar tanto com o cantinho da cabeça e do cabelo? Porque com o produto ele cobre, não dá nem pra perceber. Então, ó, ficou assim, né, dessa forma, só que eu ainda vou fazer mais alguns detalhes. Vai dar uma iluminada. Eu vou pegar uma pátina dourada. Vou pôr um pouquinho aqui no meu dedo. E vou fazer alguns detalhes. Eu vou fazer o detalhe aqui no manto, né? Só na beirinha. Vai dar uma iluminada. Do outro lado. Vou fazer aqui só um pouquinho nas flores, nas rosas. Eu posso fazer aqui também na bordinha pra ela ficar com mais brilho. Aqui no manto. Isso aqui é só um detalhezinho. E vou passar também um pouquinho aqui no cabelo. Ficar como se fosse umas luzes
Pra dar uma iluminada nela. E aí você coloca onde você achar que deve colocar. Eu gosto de colocar mais nos detalhes, assim, nas bordinhas. Pode passar um pouquinho na cruz. Olha, tá pronta. Vou até iluminar aqui pra ver se aparece mais os detalhes. São os detalhezinhos dourados, ficam bem sutis. Eu acho que fica linda. Eu adoro esse efeito envelhecido. Quem não gostar pode só pintar, depois é só passar um verniz. Não precisa envelhecer, mas eu gosto muito. Essa técnica aqui eu uso para fazer várias coisas. Tem até essa outra, vou colocar aqui essa outra anjinha. Olha o tanto que fica linda. Eu fiz usando exatamente o mesmo processo, só que mudando as cores, né? Eu gosto muito de coisas mais neutras, né? Esse aqui só teve o detalhezinho do manto, mas eu acho que ficou super delicada.